por esta terra. Nós tivemos a 7ª edição do Silk, 7 anos seguidos indo para cá, e Deus mostrou tantas coisas nesses dias. E eu tenho algumas coisas para compartilhar. Eu sei que vocês têm sido muito bem instruídos pela palavra nesta casa. Este ministério é um ministério que tem marcado a presença pela palavra. Mas eu quero compartilhar algumas coisas que são muito importantes. Primeiro, nós vivemos um tempo, queridos, em que a volta de Jesus está às portas, não tenho dúvida disso. E à medida em que se aproxima essa volta, o inferno se levanta com uma ousadia e coragem que nós podemos ver à nossa volta, tudo o que acontece no mundo. Satanás, ele detecta o tempo, ele tem discernimento de tempo. A Bíblia fala que o dia e a hora da volta de Jesus ninguém sabe, nem o filho, só o Pai. Aprove ao Pai reservar para si. Mas Jesus nos estimula a discernir o tempo. Ele fala que nós temos que olhar, quando ele fala o sermão profético de Marcos 13, que é como um tempo, uma estação do ano. É o verão. Você tem como discernir um tempo, não uma data, não um dia. Verão, você não sabe se é 24 de dezembro, 3 horas da tarde, mas discerne o tempo. E todas as vezes que um endemoniado chegava diante de Jesus, ele usava a palavra tempo. Bem sei que és o Santo de Deus, viesse atormentar-nos antes do tempo. Ele discerne o tempo e a época. E à medida em que se aproxima a volta de Jesus, Satanás conhece a Escritura. Lembra quando Jesus vai ao encontro dele no deserto, depois do batismo? Ele fala a palavra, ele fala Salmo 91, ele conhece a palavra. Ele sabe que está escrito em Zacarias que no final do tempo, 2/3 da terra vão perecer. Está escrito. 2/3 vão perecer. Um terço, só um terço vai salvar-se. E quando você lê isso na palavra, 2/3 perecerão. Você imagina que 1/3 de anjos, originalmente formados por louvor da glória de Deus, tornaram-se demônios. 1/3 dos demônios vão levar 2/3 dos homens para o inferno. 2/3 vão levar. E aí você pensa, o diabo trabalha mais do que a igreja. Porque vai conseguir levar mais gente para o inferno do que a igreja vai conseguir levar para o céu. Por quê? Porque a igreja está desapercebida. Ela está desatenta para o que está acontecendo no mundo. Quando você fala, por exemplo, de principados, potestades, dominadores desse mundo tenebroso, forças espirituais da maldade, nas regiões celestiais, você não pode pensar como algo que é inatingível para a nossa história, para a nossa vida. Os principados, altos padrões de patentes espirituais, eles estão aqui, no governo da terra, agindo, interferindo. Para que você não tenha dúvidas, olha a história de Daniel. Daniel, capítulo 10, Daniel queria entender as coisas do tempo do fim. E ele fez o jejum de 21 dias, que é um jejum para ter revelação dos mistérios do tempo do fim. A igreja também não pode ficar brincando de fazer jejum de Daniel, porque é só uma coisinha que ela quer ali e aqui, repetindo coisas que na Bíblia são profundas, mistérios profundos. O jejum de Daniel teve um objetivo: descobrir as coisas do tempo do fim, ter revelação das coisas que Deus queria ensinar para ele e que estão acontecendo agora, nessa época. E quando você vê o jejum de Daniel, você vai ver as margens do rio Tigre. Ele viu o Senhor, ele viu. Ninguém que estava com ele viu. Sentiram a presença, mas ele viu. E quando ele viu a figura que é a figura que João narra na ilha de Patmos. Um que tinha olhos como chama de fogo, pés como bronze polido, voz como de muitas águas e uma luz mais resplandecente que o sol. Que figura é essa? É Jesus. Ele ainda não tinha vindo em carne, ele ainda estava glorificado com a glória que tinha antes da fundação do mundo, e aparece para Daniel as margens do rio Tigre. E Daniel cai, Daniel desmaia, Daniel cai de bruço. Depois você lê o texto. E aí um anjo toca em Daniel. Certa mão me tocou, ele diz. Certa mão me tocou. Não é a mão daquele que ele viu com olhos como chama de fogo e pés como bronze polido. Senão estaria escrito, e ele me tocou. Mas está escrito, certa mão me tocou.
E essa certa mão era de um mensageiro, era de um anjo. E o anjo disse para Daniel, levanta-te, apruma-te sobre teus pés. Primeiro ele fica de 4 pés e mãos no chão, depois levanta tremendo, e quando ele se levanta, o anjo fala para ele, desde o momento que te pusesse a orar, eu te fui enviado. Desde o primeiro momento que você se pôs a orar, eu te fui enviado. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Eu fui resistido por um principado. Ou seja, um anjo mensageiro trazendo respostas para Daniel, daquilo que Deus queria entregar para Daniel, para nós sabermos as coisas do tempo do fim. Mas acima daquele anjo havia uma patente espiritual maior, que era de um principado que estava impedindo a chegada de um anjo mensageiro entregar o recado para Daniel. E aí o anjo diz, mas Miguel, um dos primeiros anjos, veio a meu socorro e eu consegui chegar. Então, é guerra de alta patente no mundo espiritual. Não é guerra de demôniozinho cholo, não, que fica entrando dentro das pessoas e gritando. Não é isso. O que acontece no mundo hoje é uma guerra de alta patente. É uma guerra de principados. É uma guerra de forças espirituais da maldade nas nações, para impedir que o evangelho propague, para impedir que as pessoas sejam salvas, para encher o inferno de gente. Para ter 2/3 da terra presos nas mãos de Satanás. E quando o Senhor nos alerta sobre isso, nós não podemos ficar desapercebidos no que se refere ao mundo espiritual, queridos. Não podemos, nossos olhos têm que ser abertos. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja, e a igreja é a única instituição de poder e autoridade para fazer recuar o inferno. É a única instituição. E aí você vai entender algumas coisas que nós estamos vivendo nesse tempo. Eu digo que tem quatro grandes principados governando sobre a terra, não é só sobre a Europa, sobre a terra. 4 grandes principados. Um deles é aquilo que chamamos de Jezabel. Jezabel não é uma mulher. Jezabel é um espírito de alta patente no mundo espiritual que quer calar a voz profética da igreja. Se não houver profecia, o povo se corrompe. Deus não fará coisa alguma sem primeiro anunciar aos seus servos, os profetas. Eu estou fazendo um estudo diário de profecias. No meu Instagram, eu fui convidada pelo aplicativo e o verso da Bíblia para fazer isso neste mês. E eu estou falando de profecias. E eu estou mostrando as profecias e mostrando os cumprimentos delas. Mostrando que Deus anunciou e por isso cumpriu-se. E o que Ele anuncia e não cumpriu-se ainda vai se cumprir. E os nossos olhos têm que estar atentos nisso. Hoje, por exemplo, se você entrar no meu Instagram, eu falei a profecia de Ciro. Deus levanta Ciro, que não conhecia Deus. Por quê? Porque Deus queria usar o rei da Pérsia para livrar o povo do cativeiro da Babilônia. E anuncia Ciro muito antes de Ciro aparecer na página da Bíblia. Por quê? Porque Deus programa, faz, acontece, avisa e anuncia. Ele anunciou a vinda do Messias de uma virgem. A virgem conceberá, dará à luz um filho, concebeu. Ele anunciou que seria moído pelas nossas transgressões, foi. Tudo ele anuncia e tudo vai acontecer. E quando nós olhamos para a palavra de Deus com os olhos de ver profecias, de entender palavras proféticas, nós nos preparamos para tudo que Deus vai fazer. Agora, Jezabel quer calar a voz profética da igreja. Levanta profetada. É isso que te digo, vai casar com aquele loiro lá, o que é isso? Está repreendido pelo poder que é o nome de Jesus. Jezabel quer calar a voz profética da igreja. É um principado que quer fazer a igreja viver o aqui, agora, observando as coisas que são passageiras, temporárias, sem olhar para o que vai se suceder. É chamado Jezabel porque um dia usou uma mulher de Acabe, para calar a voz profética de Elias. Mas o mesmo espírito usou Herodes para calar a voz profética de João Batista. E esse espírito está atuando na terra, fazendo ministérios serem completamente desprovidos de qualquer capacitação para entender o que vai acontecer no futuro, vivendo o aqui e agora, estando preocupado com as circunstâncias que são temporárias e não com aquelas que são eternas. E esse espírito tem calado a voz profética de muitos ministérios, muitos ministérios.
Tem pastor que fala, eu não quero profeta na minha igreja. Meu Deus. O outro principado é Dagom. Eu fui levada por Deus a falar no Silk agora a história de Sansão. A última aula minha do Silk foi sobre Sansão. Sansão nasce para livrar Israel do poder dos filisteus. Sansão nasce para ser libertador. Sansão nasce para derrotar o inimigo. Sansão nasce para derrotar os filisteus. Os filisteus sempre foram os que foram usados por Satanás para destruir o povo de Israel. Sempre, sempre, os filisteus. Hoje a Filistia seria onde é a faixa de Gaza. E nasce Sansão para livrar Israel do poder dos filisteus. Nasce um libertador para libertar uma nação. A pastora Karine falou do dunamis do céu, do Espírito Santo. Só um homem só um homem. Com o dunamis do céu, derrotava o exército da Filistia toda. Só um homem. Basta um homem, um consagrado nas mãos de Deus. Mas tem que ser consagrado. Tem que ser separado. Tem que ser nazireu. Nasce para livrar Israel do poder dos filisteus. O anjo anuncia a vinda dele. A mulher de Manoá recebe a visita de um anjo. Tem 3 personagens bíblicos que têm o nascimento anunciado por um anjo. João Batista, Jesus e Sansão. Nasce como anúncio de um anjo para livrar Israel do poder dos filisteus. Nasce para ser um libertador. Nasce para acabar com toda a confusão da Filistia. Cheio de Deus. Dunamis do céu dentro dele. Sozinho, com a força do braço. Derrotava exércitos. Ele, Deus, maioria absoluta. Ele, Deus, maioria absoluta. Deus só precisa de um consagrado. E Deus precisa. Talvez você tenha ouvido pessoas dizer, Deus não precisa de mim. Está tudo errado. Deus não trabalha na terra sem instrumentalidade de pessoas. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu ele aos filhos dos homens. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu ele aos filhos dos homens. A terra é governo do homem. Depois que Deus fez tudo, também disse Deus, façamos o homem conforme a nossa imagem, a nossa semelhança, e tem ele domínio é gestão, é governo, é administração. O homem domina na terra, o domínio da terra é do homem. É do homem. Por isso que Jesus ensina que oremos assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, porque a terra eu permito que Deus faça a vontade dele ou não. É uma autorização que ele deu para mim. A terra como propriedade é dele. A terra, sua plenitude, todos que nela habitam, são do Senhor. Mas o domínio é do homem. E domínio é diferente de propriedade. Eu creio que esse lugar aqui não seja propriedade desse ministério, porque é grande demais para ser, mas tem o domínio porque tem um contrato. Enquanto usa a permissão legal, manda, faz, realiza o que quer aqui. Assim é a terra. A terra tem o domínio do homem, por isso Deus não opera na terra sem o homem. Você vai ver livro de Atos, vários textos, Deus, pela instrumentalidade de Paulo, fazia, pela instrumentalidade de Pedro, fazia, mas era sempre por um instrumento da terra, um homem da terra. E aí, queridos, Sansão vem para ser um libertador, para derrotar o inimigo. Você sabe que há uma oposição de reinos. No mundo espiritual, império das trevas, reino da luz, império das trevas, reino da luz, império das trevas, reino da luz. Aquele que governa o império das trevas, mata, rouba e destrói. É a especialidade dele. O ladrão não vem senão somente para matar, roubar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Jesus fala isso, João 10:10. O ladrão é um dos nomes que ele tem. Em Apocalipse 12, versículo 7, houve peleja no céu, Miguel e seus anjos pelejaram, e foi expulso o grande dragão, antiga serpente, chama diabo, Satanás, e vários nomes ele tem, adversário, mas Jesus chama ele de ladrão. Ladrão não vem senão somente para matar, roubar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. É o papel dele. Toda vez que você está vendo à sua volta, seja numa casa, numa família, numa pessoa, numa nação, sintomas de morte, roubo e destruição, não provém da luz. E não é azar. Não existe sorte e azar. Existe a ação do império das trevas e a ação do reino da luz. O ladrão não vem senão somente para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E isso vale para pessoas, famílias, cidades, governos, vale para tudo. Império das trevas, reino da luz, há uma oposição de reinos.
Há uma oposição de reinos, são diametralmente opostos. Não há, desde o começo da fundação do mundo, não há unidade de luz e trevas. É oposição. Para isso, o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Não se manifestou para contemporizar, para conviver com as obras do diabo, é para destruir as obras do diabo. Destruir. Para isso se manifesta. E aí, aquele que nasce para atuar na terra, no ministério de libertação, para fazer recuar o inferno, recebendo a autoridade do céu. E a igreja tem essa autoridade. Quando Jesus ressuscita dentre os mortos, ele fala: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Essa autoridade foi delegada para a igreja. Primeiro ele delega para 12, depois ele delega para 70, depois ele delega para todo aquele que crê em meu nome. Vocês vão fazer isso, em meu nome. Vocês vão ter uma autorização minha para fazer em meu nome, vocês vão fazer. Em meu nome expulsarão demônios, em meu nome. E aí nasce Sansão para fazer isso naquele tempo antes de Jesus, para destruir as obras do inimigo. Ele recebe o dunamis do céu. O Espírito de Deus não é replicante, ele não faz tudo igual o tempo todo, como as pessoas pensam. Deus usa do jeito que ele quer. Toda a fonte do universo está no Espírito de Deus. Pode vir para a terra para dar dom de artesanato para fazer o engate das pedras do templo. Pode vir para dar força física. Uma academia, um homem só cheio de força, cheio de vigor. Assim era Sansão. Sozinho ele destruía a Filistia, sozinho ele acabava com a economia da Filistia. Mas um pequeno probleminha: promiscuidade. Promiscuidade. Carnalidade no pecado. Deus não tira a carne do homem. Não, carne e sangue não se converte, queridos. Por isso nós vamos ganhar um corpo novo, glorificado. Nós vamos ter que lutar com ela a vida toda. Sempre vamos ter que resistir. Carnalidade leva Sansão à prisão. Você vê o fim da história de Sansão, você vai ver. Ele termina cego, furam-lhe os olhos, colocam num cárcere para rodar um moinho, para moer pedras, cadeias de bronze. Nada prendia aquele homem, nada. Porque era espiritual o que acontecia com ele. Era sobrenatural, era Joe, de outro mundo. Nada prendia Sansão. Mas a promiscuidade, e o principado da promiscuidade é Dagon. A promiscuidade mata a capacidade espiritual de Sansão de discernir o mundo espiritual, e o discernimento espiritual é a leitura do mundo espiritual. Não tem seminário teológico que vai fazer você aprender o mundo espiritual. Não tem. Discernimento espiritual é diferente de entendimento, de conhecimento. Paulo fala na Epístola aos Coríntios: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, mas Deus nolo revelou pelo Espírito. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, não é no corpo, não é na carne, não é órgãos do sentido, nem jamais penetrou no coração do homem. Coração, na Bíblia, é alma. Não é músculo cardíaco que bombeia o sangue para o corpo, é alma. É a porção do homem das escolhas. É a porção do homem que vai levá-lo para o pecado. A alma que pecar, essa morrerá. E termina o texto quando Paulo fala no versículo 14: o homem natural não discerne as coisas do Espírito Santo de Deus, só o homem espiritual. Discernimento espiritual é uma leitura espiritual, uma leitura, uma capacidade de ler o mundo espiritual, de entender coisas espirituais. Como eu creio que o autor da carta aos Hebreus seja o apóstolo Paulo também, não por causa da redação parecida com outras cartas, mas pela profundidade da revelação do mundo espiritual que há na carta aos Hebreus. E lá na carta aos Hebreus, ele fala para os crentes hebreus: pelo tempo decorrido, vocês já deviam ser mestres, ensinando as coisas. Mas é preciso que ensine de novo vocês os princípios elementares dos oráculos de Deus. Vocês estão precisando de leitinho como criança. Quem se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça porque é criança. E ele continua: mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. O alimento sólido, a comida grossa, é para os adultos, para os maduros espirituais.
que são aqueles que pela prática, não é pela teoria, não é pela doutrina, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Bem e mal é luz e trevas, luz e trevas, luz e trevas. Discernimento espiritual é a capacidade de fazer a leitura do mundo espiritual. Discernimento espiritual é a capacidade de fazer você entender o que tem por trás da carne e do sangue, porque a luta não é contra a carne e o sangue. Sem nenhum discernimento espiritual, Sansão não discerniu que tinha atrás das belas coxas de Dalila, do peito saliente de Dalila, da bunda arrebitada de Dalila, era Dagom. Era Dagom. Porque quando ele cai, quando ele se perde, quando ele fica cego, sabe o que a Filistia fez? Uma festa para Dagom. Vamos fazer uma festa para Dagom. Ele nos entregou nas mãos do nosso inimigo. Multiplicava nossos mortos, destruía nossa economia. Mas não foi Dalila. Não, foi Dagom. Foi Dagom. É o principado da promiscuidade. A pornografia está aqui, ó. O homem não precisa ir mais para a banca de jornal para comprar revistinha pornográfica. Ele não precisa mais fazer coleção de livros e coisas que fazia no passado. É um clique no telefone. A maior indústria do mundo é da pornografia. Você não tem noção. O que tem sido destrutivo no meio do povo de Deus? A tal da pornografia. Ficou acessível, fácil, perto. A esposa está dormindo no quarto e ele está no celular, ela pensa que está respondendo uma mensagem, ou vice-versa. Tendo acesso a nudes, conversinhas íntimas. E os ministérios estão caindo. Basta você ver as notícias. Basta você ver as notícias. Não vou citar o nome, mas um big do ministério no Brasil agora. Um enorme do ministério. De integridade, um ministério de valor. Acaba de acontecer. E outro, e outro, e outro. É o principado. É Dagom. Atuando nas regiões celestiais. Ele não está preocupado com a pornografia do rapaz que não é da igreja. Ele está querendo pegar essa ação. É aquele que nasce para ser um libertador. Nasce para livrar o mundo das artimanhas do diabo. Nasce para resistir ao diabo. Nasce para, em nome de Jesus, expulsar demônio. E o outro principado que atua atualmente na terra é Leviatã. Sabe o que Leviatã produz? Leviandade com as coisas de Deus. Leviandade com aquilo que é importante para o Senhor, com as coisas do Senhor. Mais importância na vida pessoal do que buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça. Mais preocupado em construir tesouros na terra, templos faraônicos. Mais preocupados com muito movimento, pouca santificação. Quanto tempo você ora, querido? Pouca oração, pouco poder. Muita oração, muito poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Nenhum. Preocupado com movimento, movimento, movimento. Também, Leviatã produz, sabe o quê? Vaidade, orgulho, soberba. Líderes que se acham que são o suprassumo do conhecimento da sabedoria. Sabe com quem está falando? Eu tenho doutorado em teologia. Não adianta nada o seu doutorado, querido. O diabo vai dar risada na sua cara com o seu doutorado, porque ele sabe a Bíblia inteirinha. Ele conhece tudo da Bíblia. Tem um reteté que fala assim: se Deus puxa da tomada, não canta, não prega, não faz mais nada. Tem gente que pensa que faz e acontece, é tudo pela graça, ninguém merece. É só por Deus que um líder fica em pé, que se levanta. Sabe aonde começa a atuação da vaidade, do orgulho, da soberba? No céu. O pecado não começou no Éden, queridos. O pecado começou no céu. No céu. Porque o pecado começou no céu, o texto da Bíblia que fala da excelência da pessoa e do ministério de Jesus, que é Colossenses capítulo 1,
fala que aprove ao Pai fazer dele a excelência de tudo que ele é. Versículos 19 e 20, Colossenses 1. Pelo sangue dele reconciliar céus e terra com Deus. Céus e terra com Deus. Pelo sangue de Jesus, o céu foi reconciliado com Deus. O céu foi reconciliado, você reconciliou que foi partido, quebrado. O céu foi quebrado? Foi. Houve peleja no céu, houve guerra no céu. Houve guerra, porque um anjo de luz, formado pelo louvor da glória de Deus, ensoberbeceu-se e quis ser como Deus. E é o que ele quer ser até hoje. Qualquer lugar onde ele chega, ele quer ser como Deus. Ele quer ser como Deus. Ele quer ser como Deus. Na idolatria, ele quer ser Deus. Na feitiçaria, ele quer ser Deus. No budismo, ele quer ser Deus. Onde ele vai, ele quer ser Deus. E a soberba, o orgulho, a vaidade, que é a síndrome de Lúcifer, é a atuação desse principado que eu acabei de falar para você. Leviatã. Trata com leviandade as coisas de Deus e com muita importância as coisas pessoais. É o eu. É o eu, é o eu, é o eu. E aí você vai ver esse principado alimentando a divisão no meio do povo de Deus. Por quê? Porque o meu ministério é melhor do que o seu. Porque eu faço melhor, porque eu sei melhor, porque o evento que eu faço é melhor do que o seu. Porque eu, só tem um eu sou na Bíblia, é o Senhor. Só, não é? E isso é imperceptível no meio da igreja, queridos. Você vai ver líderes que já caíram. Quando eu comecei a pregar nos Estados Unidos, há uns 20 anos atrás, tinha uma mulher que fazia a minha agenda nos Estados Unidos. Essa mulher fez a agenda de um grande líder. Não vou citar o nome, em honra até às famílias deles. Um líder que tinha um programa na televisão, que estava aparentando ser alguém que ia soprar o evangelho no Brasil de uma forma tão especial. E esse homem caiu, e essa moça que fazia a agenda dele. E eu fui muito íntima dela, porque ela fazia a minha agenda também. E eu pensava que foi o adultério que derrubou ele. Ela falou, não, pastora, foi o orgulho. Foi o orgulho. Chegou num ponto que ele queria um lugar especial, VIP, para poder pregar na igreja. Ele não se misturava com as outras pessoas da igreja. Ele tinha que entrar por uma porta que ninguém encostasse nele. Mas isso não combina com Jesus. Jesus era tão simples, tão simples, tão simples, tão simples, que Judas, para identificar Jesus para os soldados, fala, eu vou dar um beijo nele, porque ele é igualzinho aos outros. Eu vou dar um beijo para você saber qual que é ele no meio do povo aí. Igualzinho aos outros. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Orgulho, vaidade, soberba é síndrome de Lúcifer. Isso tem destruído ministérios, destruído igrejas. Satanás não precisa muita coisa. Você pensa que ele vai entrar gritando de... Não. Ele vai contaminar corações. Ele vai influenciar pessoas, não é? E o outro é mamon. Dinheiro. Mais que tudo o que eu tenho, mais que tudo que eu compro, mais que tudo que eu construo. Não estou bem, porque acabo de ter uma dívida e não consegui pagar. E se eu tenho 3 cartões de crédito, aí eu vou ficar feliz da vida. Quanto mais cartão de crédito eu terei, eu vou... Sabe onde entrou o mamon? Entrou no Éden. No Éden. Lembra? Satanás fala para aquele casal que foi separado para ficar ali. Toma do fruto. Coma do fruto. O homem foi feito para frutificar. A pastora Karine falou hoje aqui, diferença entre você dar e receber. Você é chamado para produzir frutos, não para tomar do fruto. Para produzir frutos, não para tomar do fruto. Quanto mais você tem, mais realizado você está. Quanto mais você pode ter coisas e construir espaços e ter recursos financeiros, você está bem, mas vai ficar tudo isso. Tudo isso vai ficar. Na volta do Redentor nosso, vai ficar nada com você. Nada. Vai você e o seu novo corpo, só isso. Só, mais nada. Eu estava na Inglaterra quando a rainha morreu. Eu vi o cerimonial de sepultamento dela. Quando abre aquele caixão, aquele solo da catedral, que aquele caixão desce. Não tem nada com ela ali, não tem um chapéu.
não tem um carro, não tem um reino, um reinado, não tem nada. Prepara-te, ó Israel, para encontrar-se com o teu Deus. É passageiro tudo que tem aqui. Deus não está dizendo que você não possa ter bênçãos, Ele quer abençoar, Ele abençoa o povo dele. Salmo 1 nos garante isso, tudo que você fizer vai prosperar, vai dar certo, mas não é o objetivo. É primeiro o reino dos céus. É primeiro o reino dos céus, é primeiro. O que é a primazia? E quando você vê ministérios que não estão preocupados com o reino dos céus, mas com patrimônio, 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 patrimônio. E agora eu vou comprar um helicóptero, e agora... É mamon, queridos, mamon. E esses principados tiram o foco da igreja. E quando nós falamos de batalha espiritual, de mundo espiritual, nós precisamos ver a Bíblia como um todo. Toda vez que o povo de Israel fazia o que era mal perante o Senhor os entregava nas mãos do inimigo, tornando o povo de Israel a fazer o que era mal perante o Senhor os entregou. Quem entregava? O próprio Deus. Há uma ordem no mundo espiritual. O mundo espiritual é legal, não é místico como as pessoas pensam. Eu falo que Deus me fez juíza para entender o mundo espiritual. Eu aprendi o mundo espiritual porque eu aprendi leis. Leis que regem o pecado pessoal, leis que regem o pecado geracional, a lei da responsabilidade, a alma que pecar, essa morrerá, a alma que pecar, essa morrerá. O pai não morre pelo pecado do filho, não morre pelo pecado do filho. Mas tem a lei da responsabilidade, que é essa, e tem a lei da herança. A lei da herança visita a iniquidade dos pais nos filhos. A lei da herança visita a iniquidade dos pais nos filhos. Está escrito nos 10 mandamentos, está lá. Mas não pode, o filho que vai levar, vai. É só você ver a Bíblia. A história de Noé. Noé sai da arca, planta uma vinha, toma um porre, fica nu na sua tenda, e o seu filho caçula, chamado Cã, vê o pai peladão, bebum, chama os irmãos, mostra para os irmãos, desonra o pai, expõe a nudez do pai. Quem fez isso, Cã? Quem fez isso, Cã? E quando Noé acorda do seu vinho e sabe que Cã fez isso, ele diz: maldito seja Canaã. Mas quem é Canaã na fila do pão? Canaã não tem nada a ver com isso. Canaã é filho de Cã. Canaã é filho de Cã. É filho de Cã. E Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos, não é dos pais nos pais. Só isso. É bíblico, é lei. É lei de Deus. É lei de Deus. A criança de Davi, Deus mata a criança de Davi. Está escrito lá, 2 Samuel 12, e Deus feriu a criança e matou 8 dias depois. Deus feriu. Sabe por quê? Porque é um ato de justiça de Deus. Porque o mundo espiritual funciona dentro de leis. E as coisas são tão simples quando você entende isso. Vou te contar uma história, depois você lê, você estuda depois. O povo de Israel entra na terra prometida, vem marchando. A notícia corre. Deus destruiu o Egito, destruiu a economia do Egito, a ecologia do Egito, deixou o Egito enlutado pela morte dos primogênitos. Agora eles entram e os reis estão preocupados, porque se destruiu aquele poderoso rei. Faraó, o que vai acontecer com a gente? Aí vem marchando o povo. Balaão, um profeta fora do lugar. Balaão, um vidente, um profeta que está sendo usado pelo inimigo. Balaque manda chamar Balaão. E oferece dinheiro para Balaão fazer maldição para paralisar o povo de Deus que estava entrando na terra prometida. Por que você acha que Balaque chama Balaão para profetizar maldição? Porque Balaque sabe que a luta com aquele povo é no mundo espiritual. Não é com arma, não é com lança. Ele não chama um exército, Ele chama um feiticeiro para fazer mandinga. Oferece dinheiro. Não consegue fazer. Tenta uma vez, não consegue. Contra Jacó não vale encantamento, que Deus abençoa, não amaldiçoa. Não consegue. Tem uma hora que acabou a conversa. Números 24, termina a conversa. Tentou amaldiçoar, não conseguiu. Tentou amaldiçoar, não conseguiu. Mais dinheiro, mais oferenda, mais animais morrendo. Não conseguiu. Aí, quando começa Números 25, você vai ver que Deus pesou a mão no povo. Espera aí. Deus não ouviu as maldições de Balaão?
não pesou a mão no povo pela boca de Balaão, mas depois que Balaão e o rei Balaque se separaram, ele pesou a mão no povo. O que foi que aconteceu? Você só vai saber quando você for para Apocalipse. Você vai saber porque você vai ver lá, na carta, aquela igreja, está escrito assim: ao anjo da igreja de Pérgamo escreve, isso diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes, conheço tuas obras, onde habitas, onde está o trono de Satanás, retém o meu nome, não negaste a minha fé, ainda no dia de Antipas, minha fiel testemunha, que foi morto entre vós, onde Satanás habita, porém, tem uma coisa contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão. Que doutrina é essa? A doutrina de Balaão, que ensinou Balaque lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para que comessem coisas sacrificadas da idolatria e se prostituíssem. Enfia idolatria nesse povo. Balaão fala para Balaque: olha, não tem jeito de eu amaldiçoar. Ninguém consegue amaldiçoar o povo de Deus. Não consegue. O que Deus abençoa, ninguém amaldiçoa. O inimigo não vai conseguir fazer nada. Mas, se você levar lá para esse arraial, onde eles estão acampados aqui ao redor da tua cidade, aquelas meninas gostosas, cabelão, joga o cabelo, faz foto no Instagram fazendo filtro, biquinho, elas vão seduzir os rapazes. E aí, a prostituição e a idolatria andam junto. A idolatria é um espírito de posição. Eles vão adorar os deuses delas. Manda os rapazes também, sabe aqueles fortão bonitos que faz ginástica, marombado, peito saliente? Vai conquistar as meninas. Sabe o que vai acontecer? Prostituição e idolatria. Prostituição e idolatria é a mesma coisa, prostituição e idolatria. É a mesma coisa. A idolatria é a religião prostituta. Vai lá, você vai ver o que vai acontecer. O próprio Deus vai pesar a mão sobre esse povo. Não precisa você fazer nada, Deus vai fazer. Tornando os filhos de Israel a fazer o que era mal perante o Senhor, Ele entrega nas mãos do inimigo. E aí, o nome é pecado. É pecado. Aquele que é nascido de Deus não vive pecando, queridos. Aquele que é nascido de Deus não vive pecando, que é o Filho de Deus que se converte, e aquele que nasceu de Deus, que é o Filho de Deus, guarda, e o maligno não toca. Só tem um jeito, só tem um jeito, só tem um jeito, só tem um jeito do homem ficar livre do diabo, é parar de pecar. Só. Não há como uma pessoa ficar livre do diabo se ela vive em pecado, não há. A matéria-prima de Satanás é o pecado. O alimento é o pecado. E não adianta você expulsar demônio, ele vai voltar. E eu nem expulso mais, porque o estado da pessoa fica pior. Diz que traz mais 7, pior do que ele, o estado fica pior do que ele. Então fica com demônios de estimação que já tem. É melhor. Já está acostumado. Já está acostumado, por que você vai trazer novo? A Bíblia fala que quando um demônio sai da vida de uma pessoa, vai para lugares áridos e desertos, não se acomodando nesse lugar, que deve ser um lugar horroroso. Tem coisas que a gente não sabe, Deus ainda não revelou. No mundo espiritual, habitam anjos e demônios, mas no mundo espiritual tem divisões. E tem um lugar no mundo espiritual que é a área de deserto, porque está escrito que sai e vai para o lugar área de deserto. Certamente lugar de tormento, que já vai sendo ruim para ele desde agora, antes da batalha final. E a Bíblia diz que ele volta. E se ele encontrar tudo igual, ele ocupa o mesmo lugar. Se ele encontrar os mesmos hábitos, a mesma forma de viver, de falar, de vestir, de andar, de conversar. Quando Sansão foi anunciado para a mãe dele, pelo anjo: olha, teu filho vai nascer, vai ser libertador de Israel, vai livrar Israel do poder dos filisteus. Ela vai ao marido e ela conta que ela recebeu a visita do anjo. Aí o marido, que é Manoá, quer falar com o anjo. E pergunta para o anjo qual é o modo de viver e o serviço desse menino quando ele nascer. Se ele vai ser um libertador, qual é o modo de viver e o serviço. Tem um modo de viver, tem uma maneira de viver. Não é só fugir do mal, é fugir também da aparência do mal. Tudo.
Satanás tem que olhar para nós e dizer: o que tenho contigo, como ele falava com Jesus. Não tenho nada com você, nada. Nem uma unha. Uma mentirinha básica, pastora, mentirinha básica? O que é uma mentirinha? O que é mentira? Quem é o pai da mentira? Então, ela é filha do diabo. Você está de mão dada com a filhinha do diabo? A verdade é uma pessoa, é Jesus. Nunca justifique com mentira aquilo que você não consegue dizer com a verdade. Nunca, nunca faça isso. Não atraia para si espíritos imundos, trevas. O teu relacionamento com as pessoas tem que manifestar o caráter de Cristo o tempo todo. Se você nasceu de Deus, você tem a semente de Deus. Você não tem mais a semente do diabo. Acabou. A senhora é radical, sou. Porque o Deus que eu sirvo é tão radical que matou o filho dele no meu lugar. Para que eu pudesse ver com ele eternamente. Não é bem assim, pastora, não é politicamente correta. Eu não sou politicamente correta, sou biblicamente correta. A igreja que vai vencer Satanás, ela é biblicamente correta. É a igreja do está escrito. Não há relativismo, não há negociação. Para isso, o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Agora, presta atenção. Não é para destruir o diabo. O diabo é indestrutível, queridos. Sabe por quê? Porque tudo que Deus fez durará eternamente, está escrito. Ele vai viver eternamente vivo num lago de fogo e de enxofre. Ele não vai ser destruído, ele vai querer ser destruído e não vai ser destruído. Mas veio para destruir as obras do diabo. A atuação do diabo, aquilo que ele faz, que ele produz. Como eu posso entrar na tropa de combate ao inferno se eu faço o que o diabo gosta? Se eu falo o que ele gosta, se eu vivo o que ele faz para eu fazer? E nossas vidas, queridos, nós somos uma carta viva na terra. E uma carta que tem nuvens de testemunhas espirituais e naturais. Nuvens de testemunhas estão assistindo o que fazemos. E tudo aquilo que fazemos é eterno, não acaba. Toda palavra proferida, a Bíblia diz, nós daremos conta no dia do juízo. Por que você acha que Deus fala que a vida e a morte estão no poder da língua? Porque é pela palavra que nós construímos as coisas no mundo espiritual. Lembra que tem que crer com o coração e confessar com os lábios que Ele é o Senhor para você ser salvo? Tem que falar. Tem que ligar, desligar no mundo espiritual aquilo que foi ligado, aquilo que foi construído tem que ser desconstruído. E aí, queridos, nós aprendemos de uma forma fútil, leviana, que porque um dia levantamos a mão, estamos em Cristo, somos novas criaturas, coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Somos novas criaturas porque nascemos de novo, porque estávamos mortos pelo pecado. Estávamos mortos, separados de Deus. Nascemos de novo. Mas Jesus mesmo diz: eu sou a videira verdadeira, meu Pai é o agricultor, todo ramo que está em mim, meu Pai limpa. Tem que ser limpo. Tem que ser limpo, purificado, transformado. Língua portuguesa, redimir é um verbo, remir é um verbo, purificar é outro, é limpar. Redimir é sinônimo de perdoar, purificar é sinônimo de limpar. Está escrito: se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e também, significa e também, é uma conjunção da língua portuguesa. Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O que é injustiça na Bíblia não é juízo. Quando Deus fala: não se glorie o rico na sua riqueza, o sábio na sua sabedoria, o forte na sua força, mas o que se gloriar, glorie-se em me conhecer e saber que eu faço misericórdia, justiça e juízo na terra, disso me agrada do Senhor. Justiça é diferente de juízo. Juízo é julgamento. Justiça é alinhamento com a palavra de Deus. Justiça é alinhamento com a palavra de Deus. Por isso que no texto de Isaías 61, que fala que Ele veio para salvar, curar, libertar, a fim de que nos chamemos cavalos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória.
Quando ele vai ao batismo, que João Batista fala, eu é que tinha que ser batizado pelo Senhor. Deixa por enquanto, importa que se cumpra toda a justiça, ou seja, o alinhamento com meu pai. Davi fala, guia-me pela vereda da justiça, por amor ao teu nome, pela tua palavra, pelo alinhamento da tua palavra. Justiça é alinhamento com o céu. E quando nós nos alinhamos com o céu, o inimigo não pode mais nos tocar. É a hora que ele fala que tenho eu contigo. O que tenho eu contigo. Nada. Purificar é limpar. E se não for limpo? É a videira verdadeira, o pai é agricultor, o ramo que está em mim, meu pai limpa. E o que não está limpo, ele corta, lança fora. Evangelho de Mateus, no capítulo 22, fala das bodas do Cordeiro. As bodas do Cordeiro representam o casamento, o encontro de Jesus com a igreja. É o que nós aguardamos ansiosamente. A igreja encontrando-se com o Senhor nos ares. Ele vindo e buscando a sua igreja. E ele falava por parábolas. Parábolas eram historinhas aparentemente comuns, triviais, que tinham mistérios do reino dos céus. Um dia um discípulo falou, por que o senhor fala através de parábolas? Porque não é a todos que é dado a conhecer os mistérios do reino dos céus. Mas a vós eu explico. E aí ele explicava o sentido da parábola, eram chaves espirituais. Para entrarmos nesse salão enorme, passamos por uma porta, lá tinha uma fechadura, um orifício, uma chave que encaixa perfeitamente, faz um clique, abre a porta, e aí você entra num lugar amplo, iluminado, som, mas tem que ter uma chave para entrar, e é isso que são as chaves espirituais, são isso. E aqui é uma parábola, a parábola das bodas do Cordeiro. Capítulo 22, versículo 1 de Mateus. Então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar em parábolas, dizendo, o reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho. Enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas esses não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo, dizei aos convidados, eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois cevados já mortos, e tudo pronto, vinde às bodas. Eles, porém, não fazendo caso, foram um para o seu campo, outro para o seu comércio, outros apoderando dos servos, os ultrajaram e mataram. Está falando de pessoas que são abordadas para trazerem a vida para Jesus, pessoas que recebem palavras de salvação nas igrejas, nos campos missionários, em lugares onde alguém vai pregar o evangelho. Como cristãos a quem pregue, mas não querem. Estão preocupadíssimos com a sua vida pessoal, estão preocupadíssimos com a sua profissão, com a sua construção de patrimônio, outros são os que vão destruir e matar, que são aqueles que acabam com os missionários. E o rei, tendo notícia disso, encolerizou-se, e enviando seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a cidade. Então diz aos servos, as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois, para os caminhos, encruzilhadas, convidando para as bodas todos os que encontrarem, todos. É a grande comissão. Ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Ide por todo o mundo. Jerusalém, Judéia, Samaria, com os fins da terra, a toda criatura. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quanto encontraram, tanto maus quanto bons, e a festa nupcial foi cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu que ali havia um homem que não estava trajando vestes nupciais. Homem é raça humana. Homem não é um macho. Não tem um macho vestido de noiva aqui dentro. A noiva é a igreja, o homem é a raça humana. Por que eu sei que o homem é raça humana? Porque está escrito. Gênesis, capítulo 5, quando fala da feitura do homem, diz, esta é a genealogia de Adão. O dia que Deus falou, o homem, macho e fêmea formou, e abençoou e deu o nome de Adão, ou deu o nome de homem, ou deu o nome de humanidade, depende da tradução da Bíblia. Essa é a genealogia de Adão, no dia que Deus formou o homem, o ser humano, a raça humana, a sua imagem e semelhança o formou, singular, artigo masculino definido singular. Macho e fêmea os formou, virou plural. E os abençoou, continuou plural. E deu a eles o nome de Adão. Adão é
o homem, a raça humana. Esse homem que está aqui é um representante da raça humana. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem, uma pessoa, um ser, que não estava trajando com vestes nupciais. E como que é veste nupcial? Você já viu noiva com ketchup, com chocolate, com café na roupa? Molho de tomate? Não, são vestes brancas. A Bíblia fala que as nossas vestes são lavadas no sangue do Cordeiro. E aí o rei fala: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? Olha o detalhe, é amigo. É amigo de Deus. Eu acho que vai até para o culto cantar: eu sou amigo de Deus, amigo, amigo, amigo de Deus. Como você entrou aqui sem veste nupcial? Como você acha que pode ficar junto comigo, vivendo o estilo de vida que você está vivendo? Como você acha que pode entrar na eternidade comigo se eu paguei um alto preço para você se santificar? Você tem noção do que foi para mim mandar o meu filho para morrer no seu lugar, executar ele naquela cruz no seu lugar? Você tem noção de como foi doído escutar ele dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Para você ficar limpo. Você tem noção disso? Como você entrou aqui desse jeito? E disse: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Não tem desculpa, porque é amigo, porque está na sala do banquete, se chama igreja. Igreja, isso é igreja. Está na sala do banquete, está à mesa. Como você entrou aqui com toda essa sujeira que você está com ela? Ele emudeceu, ele não tem desculpa. E disse o rei aos servos: amarrai de pés e mãos, lançai nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Quantas vezes você ouviu pregação a respeito desse assunto para falar de ministério? Muitos são chamados para pregar o evangelho e poucos dizem: eis-me aqui, usa-me a mim, envia-me a mim. Muitos são chamados para pastorear, para ir para o campo missionário, mas poucos dizem: eu vou, eu topo, eu me entrego. Não, não é isso. Aqui não está falando de ministério. Aqui está falando de ser escolhido porque está limpo. Porque está limpo. Porque as roupas foram lavadas nas vestes do Cordeiro. Aí você vai entender, quando Jesus fala da sua volta, que ele fala: e verão o Filho do Homem vir nas nuvens com poder e grande glória, e ele reunirá os seus escolhidos. Os seus escolhidos. Não é aquela teologia da predestinação. Não. Os escolhidos são os limpos. São aqueles que escolheram largar tudo que se refere a trevas. Serem transformados. Esse evento chama transformar. Serem transformados de glória em glória até a estatura de varão perfeito. Esse é o plano de Deus para nós, queridos. Para isso o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Para isso o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. As obras do diabo são quais? Está tudo na Bíblia. Todo tipo de pecado são as obras do diabo. O fruto das trevas. Para isso Jesus veio para destruir. O pecado que nos levaria para o inferno foi colocado sobre ele, para que nós saíssemos do pecado. Como nós vamos negligenciar tão grande salvação? O texto de Filipenses, capítulo 2, que fala da humilhação dele, capítulo 2, a partir do versículo 5, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não usurpou ser como Deus,
mas tornou-se figura humana e como homem foi obediente até a morte de cruz. Por causa disso, o Pai o exaltou sobremaneira e deu um nome que é sobre todo nome, diante do qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Termina Paulo dizendo: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Desenvolvei. É um caminhar, é um procedimento. O dia que nós chegamos, nós só nascemos de novo, mas não estamos limpos. Nós precisamos ser limpos pela palavra. Tudo que precisamos está na palavra de Deus e ela tem que ser realmente viva e eficaz na nossa vida. Ela tem que mostrar a intenção do nosso coração, manipulação, o que tem de manipulação no meio do nosso meio, no meio da igreja. A nossa semelhança a Ele, que Ele pagou alto preço para ser semelhante a nós, ela tem que se manifestar de glória em glória, até chegar à estatura de varão perfeito. A parte dele, ela foi perfeita e acabada quando ele disse: está consumado, está consumado, está consumado. A remissão dos nossos pecados, a redenção das nossas almas, essa é a parte dele, o resto tudo é nosso. Tudo é nosso. Arrependei-vos, é você que tem que arrepender. Aquele que mentia não mente mais, é você que tem que falar a verdade. Faz caminho de volta, vai honrar os pais. Vai estabelecer os valores do reino onde você está. É tua essa parte. Quando ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. O caminho é a porta de entrada. Você está indo para um caminho de morte, aí você entra para um caminho de vida, um novo e vivo caminho. Nesse caminho você conhece a verdade, e ao conhecer a verdade, aplicando a verdade, vivendo a verdade, você vai ter não só vida abundante, mas vai ter a vida eterna. Mas vai depender só de você. Vinde. Tudo foi feito, tudo. E tudo está disponível para nós. Agora é muito duro você ler em toda a terra. 2/3 perecerão. Vou achar o texto aqui para você. Zacarias 13:8. Fala bem alto, pastor Samuel, apóstolo Samuel, bem alto, com aquela voz de macho que o senhor tem. Fala, bem alto. Em toda a terra, 2/3 serão ceifados e perecerão, todavia a terça parte permanecerá. Avisa o Senhor. E a terceira parte eu passarei pelo fogo. Continua. Farei passar essa terceira parte pelo fogo e a purificarei como se purifica a prata e a provarei como se prova o ouro. Essa gente invocará o meu nome e eu a ouvirei e direi: eis o meu povo. E ela exclamará: o Senhor é o meu Deus. Em toda a terra, diz o Senhor, 2/3 perecerão. É uma profecia do próprio Deus para a terra. A terceira parte, eu vou purificar. Como se purifica o ouro, como se purifica a prata. Como que purifica o ouro e a prata? Tira a escória, tira a sujeira. E aí essa terceira parte, purificada, vai dizer: o Senhor é o meu Deus, e eu vou dizer: é o meu povo. Doce ilusão o cristão que pensa que pode chegar diante de Deus sujo. Doce ilusão. Aparta-se de mim, vós que praticais a iniquidade, é o que vai ouvir. Os escolhidos serão os limpos. E os limpos são aqueles que não têm nada de Satanás com eles. Nada. É inegociável. O reino da luz é inegociável, queridos, com o império das trevas. Não tem zona neutra no mundo espiritual, não tem meia penumbra. É luz e trevas. Desde a fundação do mundo separou luz e trevas. E na eternidade será separado também. Eu tive uma experiência, eu vou contar para vocês e vou terminar. Nós vamos orar.
Eu gosto muito de joias, de ouro. É. Eu estava com 6 pulseiras. Eu estou com 3 pulseiras. Uma está estragada e a outra eu tirei para fazer um reparo, que quebrou uma beiradinha. E toda vez que eu passo no raio-x de um aeroporto, a moça que faz o controle lá da passagem, ela fala, tira as pulseiras. E eu não tiro, porque não apita. Eu sei que o ouro não apita. Eu sei que não apita. Se tiver mistura de metal, vai apitar. E no último aeroporto que eu passei no Brasil, a moça foi dura comigo. Tira, vai apitar. Eu falei, não vai. Ela falou, se apitar, você vai ter que tirar. Eu falei, eu tiro. E passou e não apitou. Ela falou, mas não apitou mesmo? Ela falou, deve ser porque é ouro puro, não tem mistura. Naquela hora o Espírito Santo falou comigo, vai ter um raio-x. Vai ter um raio-x. Vai ter um raio-x. Vai ter um raio-x que vai mostrar a pureza da nossa vida quando chegar na hora. Vai ter um raio-x. Esse raio-x é o Espírito Santo de Deus. Nada fica encoberto aos olhos daquele a quem temos que prestar conta. Nada. A intenção do coração, os afetos do coração, as emoções nossas, tudo vai estar exposto diante de Deus. Por isso que Davi dizia, som do meu coração, vê se é em mim algum caminho mau. Me limpa, Senhor, tira de mim tudo aquilo que não serve. Tudo que não procede, o Senhor arranca, papai, arranca. Se preciso for, fura meu olho, para eu não ver o pecado. Ministrando para... Eu sei que tem pastores aqui. E glória a Deus por isso, porque vocês estão buscando crescimento espiritual. Ministrando numa convenção de pastores. Eu vivi uma experiência muito desagradável. Um pastor jovem, muito zombador, falou para mim, a senhora é muito radical, é fácil ser radical, a senhora é velha e é mulher. Porque eu falando da tentação... Olha, deseja, a Bíblia fala, Jesus fala, quando ele fala o Sermão do Monte, ele fala, não penseis que vim revogar a lei, não vim para revogar, eu vim para cumprir. Lei que não é revogada é vigente. Se não revogou, então está vigindo os 10 mandamentos. Continua vigindo. Não adulterarás, continua valendo. E Jesus fala, fica pior. Se você olhar e desejar, já cometeu adultério. E eu estava falando disso. Desse radicalismo de santificação que o crente tem que ter. Porque na minha Bíblia está escrito, sem santidade não verá Deus. Está escrito que não verá. Não verá. Ser de santo porque eu sou santo, está escrito isso. Santo é separado. É separado. E esse pastor fazendo zombaria. É muito fácil a senhora falar do jeito que a senhora fala, porque a senhora é mulher. A senhora não sabe como são os homens. Eu falei, claro que eu sei. Eu sou estudiosa, você acha que eu não sei que existe um hormônio chamado testosterona que faz você ter desejo sexual pelo olhar? Por isso que o povo do mundo bota a mulher pelada para vender pneu de caminhão. Aí ele voltou a argumentar. Eu disse, pastor, deixa eu falar uma coisa para o senhor. Sabe o que a Bíblia diz? Se teu olho te faz pecar, arranca ele. Tua mão te faz pecar, arranca fora. Se esse negócio que eu tenho no vão da perna te faz pecar, corta esse binguelo aí. Vai eunuco para a eternidade. Mas seja radical contra o pecado. Radical contra o pecado. Queridos, não se iludam. A matéria-prima de Satanás é o pecado. A maior guerra contra Satanás é a santidade, queridos. É ele chegar e dizer que tem eu contigo. Ele não pode tocar. Aquele que é nascido de Deus não vive pecando. Jesus o guarda, o maligno não lhe toca. Aquele que é nascido de Deus não vive pecando. Pecando é ato continuado, é gerúndio, tempo do verbo de continuação. Aquele que é nascido de Deus não vive pecando, não vive pecando, não vive pecando, não vive pecando. Ele para, ele dá o stop. E ele não precisa guerrear mais, acabou. Todo mundo gosta do Salmo 91, bonitinho, aberto lá no móvel, amarelinho. Salmo 81, Deus fala, se o meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos, eu abateria o seu inimigo, eu abateria o seu inimigo, e eu o saciaria com o trigo mais fino e com o mel que escorre da rocha, termina o Salmo dizendo, ele teria o melhor da terra e não ia ter problema com o diabo.
Por quê? Porque a mim se apegou, com amor eu livrarei, porque conhece o meu nome. A nossa maior arma contra Satanás não é a guerra da palavra, queridos. Sai em nome de Jesus, não é. As armas das nossas milícias não são carnais, são espirituais. Capacete da salvação, não se meta com Satanás se não for salvo. Couraça da justiça, a justiça já disse para você, não é julgamento, é alinhamento com a palavra de Deus. É fazer o que Deus manda, do jeito que Deus quer. Não é mística. Uma arma espiritual é uma posição em Cristo Jesus, uma posição em Cristo, aquele que está em Cristo. É nova criatura, coisas velhas já passaram, tudo se fez novo, e ali é o lugar que ele vai ser limpo pela palavra. E quando ele for limpo pela palavra, o diabo não tem mais nada com ele. Agora, escute bem, muitas pessoas não entendem que os pecados ocultos, os pecados encobertos, são pontos de contato com o império das trevas. O pecado precisa ser confessado. Você precisa vomitar na cruz o seu pecado. E não é só vomitar na cruz, é confessar uns para os outros. Sabe por quê? Porque é lei espiritual. Porque 2 pode ligar e desligar. A chave do reino dos céus foi dada para a igreja, e a igreja tem autoridade para ligar e desligar. Se não houver desligamento, está ligado. É lei espiritual. O que foi ligado e não foi desligado, está ligado. E só quando confessamos que nós tiramos da mão do inimigo. O que encobre a transgressão jamais prospera. O que confessa e deixa, alcança a misericórdia. O que encobre jamais prospera. O que encobre jamais prospera. Tem que abrir a boca, tem que tirar da jurisdição das trevas e trazer para a luz. O poder da confissão, o poder da palavra, de você mudar de reino a sua história, é tão forte que a hora que Sansão contou para Dalila que ele era um nazireu, ele perdeu a guerra. Mudou de reino. Ele confessa para as trevas que ele era a luz. Ele perdeu. Quando você confessa para a luz as trevas que você fez, as trevas perdem. Muda de reino. A confissão de pecado precisa acontecer. As pessoas estão presas nas perseguições espirituais porque não confessam os seus pecados. Satanás tem uma procuração na mão para agir. Continua fazendo as tentações porque não trouxe para a luz aquilo que precisava trazer. Pastora, e se eu confessar o meu pecado e expuser a minha vida, minha querida, meu querido, a tua libertação é melhor do que a tua reputação. É bem melhor. 127 edições do SILC, fizemos agora a edição número 127. 127. Pessoas do mundo inteiro sendo libertas só porque confessa pecado. Porque se arrepende, confessa e deixa. Confessa e deixa. O diabo não tem mais nada para acusar. Não tem mais procuração para agir. Acabou. E isso é a guerra espiritual, queridos. É você perceber aquilo que está além daquilo que é o básico de libertação. Influências malignas nas nações. Posição de vida sem santificação. Relativismo com as coisas de Deus. A cruz é absoluta, ela não é relativa. A cruz é o marco da humanidade. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Contra a igreja. A igreja é o corpo, ele é a cabeça. E esse corpo, na terra, tem poder para fazer o inferno recuar. Mas não pode contemporizar com as obras do diabo. Se para isto o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo, como eu posso dizer que tenho parte da igreja? Se eu estou convivendo pacificamente com as obras do diabo. Eu estou no time dele? Jesus disse, quem não é comigo é contra mim. E quem comigo nós juntos espalha. Não tem zona neutra no mundo espiritual. Ou luz ou trevas. Ou luz ou trevas. Curva a tua cabeça. Pai, em nome de Jesus, no poderoso nome do teu Filho Jesus, louvamos o teu nome, engrandecemos o teu nome, reconhecendo a tua bondade para conosco, pela liberação, Senhor, de tantos mistérios que o Senhor tem trazido para a tua igreja.
Obrigada, meu Pai, por viver esse tempo em que já vemos com os olhos da fé o que está prestes a acontecer. Vimos tantas profecias já se cumprirem, papai, ao longo do tempo, e sabemos que todas cumprir-se-ão. Que os nossos olhos verão o teu Filho vir nas nuvens com poder e grande glória, para reunir os seus escolhidos de toda a terra. E nós queremos, papai, estar entre eles. Queremos entrar nessa sala do banquete, ficar nessa sala do banquete para as bodas do Cordeiro. E a tua palavra diz: eia, são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo se ataviou. Ela se enfeita, ela se atavia, ela se limpa. Tudo que ela precisa para ser limpo foi dado naquela cruz. Tudo, tudo, tudo. Tudo que ela precisa para a sua limpeza foi dada naquela cruz. Ela precisa usar aquilo que tem naquela cruz, papai. A libertação, a cura, a redenção das heranças espirituais. Ela precisa se desconectar, papai, de tudo que sujou as suas vestes. Tudo, 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 tudo que sujou as suas vestes. Ajuda-nos, papai, a entender a grandeza desse amor que o Senhor tem por nós. De nos ofertar o próprio Filho naquela cruz para que nós pudéssemos viver com o Senhor eternamente. Papai, eu assustei o dia que vi esse texto, que 2/3 da terra vão para o inferno, meu Deus. Gente que vai entrar no elevador junto comigo, gente que vai entrar no avião junto comigo. Gente que vai estar no mercado junto comigo, gente que vai circular nas ruas junto comigo. Eles perecerão, papai, perecerão. Ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos a ver com os olhos espirituais tudo isso, Senhor, em nome de Jesus. Não somos uma organização humana, não somos um organismo denominacional, somos o corpo do teu Filho na terra, papai. O cabeça está no céu. E nós queremos cumprir, Senhor, o papel que temos nessa terra, neste tempo. Quanta informação o Senhor tem dado para a tua igreja. As redes sociais têm trazido pregadores do mundo inteiro para nos ensinar alguma coisa, papai. Não nos deixe perder tempo, papai, com coisas que não são importantes para a nossa vida. Não nos deixe, papai, perder o foco. Não nos deixe, Senhor, negligenciar tão grande salvação que o Senhor nos deu. Nos incomode, coloque um ardor no nosso coração para ganhar vidas, papai, para povoar o céu. Dá-nos ousadia, intrepidez, coragem, vigor, pai, para que nós possamos no final falar: como teu Filho Jesus cumpriu o que o Senhor me mandou fazer. Cumpriu o que o Senhor me mandou fazer, pai. Nós queremos marcar esta geração. Queremos marcar, Senhor, essa geração com a palavra rema do céu, com a cura, com a libertação, com a transformação de vidas, de famílias. Mostra-nos, Senhor, aquilo que é importante. Mostra-nos, Pai, nós te pedimos isso. Usa, Senhor, esse evento para transformar vidas, papai. Usa, Pai. Usa esse evento, Senhor, para mover-se nos céus dessa cidade. E daqui para o resto do mundo, papai. Eu não canso de dizer que foi a partir do continente europeu, papai, que o Evangelho chegou nas nossas terras. Papai, faz de novo um movimento, Senhor, nessa terra. Faz de novo, Senhor, inunda as nações da terra, Senhor, a partir daqui. Que esse evento transformar, Senhor, seja um vulcão nas tuas mãos. Ondas no ar de avivamento, Senhor, chegue nas cidades. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Obrigada, Pai, pelo privilégio de estar aqui nessa noite. Obrigada porque o Senhor agendou isso e alegria para o meu coração, papai. Eu quero liberar uma palavra de bênção sobre esse ministério. Como apóstola levantada pelo Senhor nesta geração, eu abençoo esse ministério para frutificar na plenitude daquilo que foi criado. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.